Ouça agora a palavra de Deus ministrada pelo pastor Pedro Aragão. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Lucas capítulo 4. Todos encontraram? Amém? Vamos ler versículo 31. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali ele ensinava o povo nos sábados. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou: "Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao demônio: "Cale a boca e saia deste homem." Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele sem lhe causar nenhum ferimento. Vamos orar. Senhor, pedimos que neste momento Tu uses a Tua palavra para falar conosco. Não só a Tua palavra, mas Tu tens liberdade pelo Teu Espírito de falar por profecia, por palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de Espírito, como aprouver a Ti, meu Senhor. Fala conosco nesta noite, mas não nos deixe sair daqui sem ouvirmos a Tua voz, porque precisamos, meu Senhor, precisamos e queremos Te ouvir. Toca o nosso coração, desbloqueia os nossos ouvidos, a nossa mente, e nos ajude, meu Senhor, a perceber, a ouvir aquilo que Tu queres falar conosco. Fala conosco, meu Senhor. Transforma a nossa vida pela Tua palavra. Aquieta o nosso coração. Supre as necessidades que há em cada coração nesse momento. Envia, meu Senhor, a Tua palavra e salva-nos da situação em que nos encontramos e transforma-nos para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu Te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, na verdade, nós vamos meditar somente no versículo 34. Agora, do que lemos, do versículo 31 até o 35, dá para entender perfeitamente o contexto, a situação. Mas nós vamos meditar, uma vez que entendemos o contexto, nós vamos meditar só no 34, porque não vai ter dificuldade de entender. O 34, a gente pode meditar nele apenas lendo os versículos anteriores e não precisa explorar todo o texto. Queridos, eu coloquei um título aqui nessa pregação. E o título é o seguinte: 4 coisas que o demônio de Lucas 4 nos obriga a refletir. Talvez esse título choque você, porque parece que hoje à noite nós vamos aprender com o demônio, né? Não. Nós vamos aprender com o Espírito de Deus. Mas que esse demônio, e eu já falei isso, queridos, falo frequentemente, e não é à toa, não é sem base. Os demônios têm um conhecimento de Deus maior do que todos os crentes. Até porque eles são seres criados por Deus, que viviam na presença de Deus, e eles são muito mais antigos do que nós. Quando o homem foi criado, os demônios já existiam há muito tempo. Não, a Bíblia não diz em que momento eles caíram e se tornaram demônios, porque antes eles eram anjos de luz, anjos de Deus, até que houve um momento que eles se rebelaram contra Deus, seguindo ao anjo principal, que era Lúcifer, que hoje é conhecido como Satanás,
Satanás se rebelou contra Deus e diz a palavra do Senhor que 1/3 dos anjos seguiram a Satanás. 1/3, você entendeu, ouviu? 1/3. Tem 2/3 do nosso lado, viu? 2/3. Eu estou falando em números, quantidade, tá certo? Vamos supor que eram 300, que não é, a Bíblia não tem nem como contar a quantidade de anjos. Mas vamos supor que era 300. 100 ficaram com Satanás e 200 ficaram com Deus. Porque tem gente que pensa que Satanás e os demônios têm mais poder do que Deus. Eles não têm, nem na quantidade eles perdem. E no poder nem se fala. Você entendeu? Os anjos mais poderosos ficaram do lado do Senhor. E mesmo que não tivesse nenhum anjo do lado do Senhor, o Senhor sozinho é poderoso para vencer todos os anjos de Satanás. Ficou claro isso, queridos? Isso tem que ficar claro. Porque tem crente que ainda acha que nós estamos perdendo a guerra e vive com medo de perder a batalha, porque parece que tem mais demônio do que anjo de Deus. Isso não é verdade, isso é uma tolice. Isso é um desconhecimento total da palavra de Deus. Se tem 100 com Satanás, tem 200 com o Senhor. Mas mesmo que não tivesse tantos anjos com o Senhor, ele sozinho poderia derrotar todos eles, só com um sopro. Um sopro. Você entendeu? Então, meu amado, não tenha medo. Não tenha medo. É impressionante como nós ainda não conhecemos o nosso Deus e não sabemos confiar plenamente nele. Às vezes as pessoas clamam a Deus: Senhor, envia os teus anjos, envia os teus anjos. O que vai ser de mim? Envia os teus anjos. Meu amado, se você tem um Senhor, não precisa de anjo nenhum. Com anjo ou sem anjo, você já venceu a batalha. Só o Senhor basta. Amém? Só o Senhor basta. Mas infelizmente na nossa cultura cristã, a gente confia na verdade mais nos anjos do que no Senhor dos anjos. A gente confia mais na criatura, que os anjos foram criados, do que no Criador Todo-Poderoso. Então, meu irmão, olha, você não tem que se preocupar se o Rafael, o Gabriel, o Josiel, o pessoal hoje inventou até nome para todos os anjos. A Bíblia só menciona uma meia dúzia no máximo de anjos pelo nome. São milhares e milhares, mas tem uns irmãos tão sabidos, que sabe até o nome de quase todos os anjos que tem no céu. E alguns sabem tanto os do céu como os do inferno. Tem uns irmãos sabidos demais. Não é verdade? Pois bem, meus amados, o Senhor já é suficiente para nos dar todas as garantias de proteção. Amém? Porque não é por causa dos exércitos que nós temos vitória, é por causa do Senhor dos exércitos. Quando Ele quer usar os seus exércitos, bem, mas Ele não precisa dos exércitos que tem. Ele já é o Todo-Poderoso. A primeira coisa que esse demônio diz, aí você vai dizer assim: pastor, e não é o possesso que diz? Não, querido, porque ele está possesso, ele não diz nada. O demônio é que fala por ele. Não é o possesso que está falando. Tem gente que não sabe a diferença. Não é o possesso que está falando. É o demônio que está nele que fala através dele. Tá bem? Ficou claro? Porque, meus queridos, muitas pessoas que trabalham até com libertação não sabem a diferença. Eu já vi gente que o demônio se faz passar pela pessoa, finge que é a pessoa, usa a voz da pessoa e ele acredita. Tem demônios que fazem de propósito para ver se você
tem discernimento de Deus ou não, para ver se você vai fazer papel de besta ou não nas mãos dele. Mas não confunda o demônio, a pessoa que ele está possuindo. Você tem que diferenciar, viu? Então você tem que ter muito cuidado com isso. Pois bem, mas quem está falando aqui é o demônio, não é o possesso que está falando. O possesso agora parece que está cancelado. Ele talvez nem saiba o que está acontecendo. Por isso é que Jesus é tão incisivo. Jesus não chegou para ela assim, olha, saia, viu? Saia. Alguns irmãos falham com isso. Meu querido, quando você for tratar de um assunto como esse, uma situação como essa, tem que fazer como Jesus fez. Cala a boca. Saia. Você entendeu? Mas vamos agora meditar. Observa que há aqui uma revelação de Deus maravilhosa. Uma revelação de coisas espirituais maravilhosas em 4 situações. Então presta atenção. Primeiro, o demônio pergunta: o que você quer de nós? Quando Jesus se aproximou, ele já disse: o que você quer de nós? Essa pergunta nos mostra uma coisa. Há um Deus cuja vontade nós temos que fazer. E não Ele fazendo nossa vontade. O espírito maligno perguntou para Jesus: o que você quer? Meus queridos, é impressionante como tem alguns crentes que ainda não entenderam esse princípio básico. Alguns crentes chegam na presença do Senhor, supostamente se convertem ao Senhor, vêm para a igreja com uma lista enorme. Ele começa a desenrolar na porta da igreja, ele chega do púlpito, a lista ainda vem se arrastando e ficou um pedaço lá fora. Ele vem para o culto de oração e está com aquela lista escrita, maior do que a do mercantil. Eu quero isso, 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 eu quero isso. Nós temos que entender que a pessoa que quer é a pessoa que manda, e a pessoa que manda é Deus. Queridos, parece que essa igreja de hoje ainda não entendeu o que qualquer demôniozinho sabe. É o homem que quer, e eu obedeço. É o homem que decide, é o homem que manda, e eu obedeço. O Espírito perguntou para Jesus: o que você quer de nós? Quem era aí o empregado e quem era o patrão? Hein? O Espírito sabia que o patrão, que o chefe, que o comandante era Jesus. Nós, servos de Deus, temos que entender isso. Ele é o chefe, Ele é o comandante. Ele é o Senhor. Os espíritos sabem que Jesus é o Senhor, mas os crentes ainda não entenderam isso. Aí a gente chega na igreja: Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E ninguém pergunta: Senhor, o que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer da minha vida? O que é que o Senhor quer que eu faça? Eu faça. Nós chegamos dizendo para o Senhor o que Ele vai fazer. Senhor, cure minha mãe, cure minha avó, salve meu filho, me dê dinheiro, me dê um carro, me dê uma casa nova, troque meu sofá, ajeite minha conta, pague minhas dívidas. Queridos, parece que a igreja de hoje sabe menos que os demônios, porque eles sabem muito mais do que os crentes de hoje. Eles sabem com quem eles estão lidando. E nós tratamos o Senhor como se fosse empregada nossa. Temos que parar com isso. Uma igreja assim não progride, não vai para frente, jamais será abençoada, porque não sabe se colocar no seu lugar e tira o lugar de Deus. Eu tenho que chegar para Ele e perguntar: Senhor, o que Tu queres de mim? Eu sou o servo, o Senhor é Senhor, e eu quero obedecer. Me diga o que devo fazer. Se o Senhor mandar, eu faço.
queridos, a conversão começa aí. Você sabe como se chama isso na Bíblia? O entendimento dessa relação de senhorio de Cristo para conosco se chama adoração. Que o pessoal confunde com louvor, com cântico, com música. A adoração é isso. Quando os magos chegaram para ver Jesus ali na manjedoura, eles se curvaram, eles trouxeram presentes, eles se ajoelharam. E a Bíblia diz que eles adoraram. A igreja de hoje não adora. Porque a igreja de hoje não pergunta mais para Deus: o que é que o Senhor quer de nós? O que é que o Senhor quer de mim? É o Senhor que quer. E eu obedeço. É o Senhor que decide. Eu faço. Vamos voltar? Vamos, queridos. Vamos voltar ao primeiro ponto básico da fé cristã. Vamos voltar à verdadeira adoração. A verdadeira adoração não é cantar novos cânticos. A verdadeira adoração é humilhar-se na presença de Deus e reconhecer que Ele é o Senhor. A palavra do Senhor diz que chegará o dia que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ninguém glorifica a Deus sem reconhecer que Jesus é o Senhor. E ninguém reconhece que Jesus é o Senhor sem chegar para Ele e dizer: diga lá, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer de mim? Queridos, me parece que hoje os crentes vêm para as igrejas, se convertem, mas ainda não têm a noção do básico mínimo essencial. Que você tem que chegar para Jesus e dizer: o que o Senhor quer de mim? Não é você que faz o que quer da sua vida. Você que chega para Ele e dizer: o que o Senhor quer que eu faça com minha vida? Porque agora é do Senhor. O Senhor quer usar para quê? Em que eu devo investir minha vida? Não é mais minha. Eu já lhe dei, já lhe entreguei. Então, o que o Senhor quer de mim? Se você nunca chegou a esse ponto, você nunca chegou a canto nenhum. Você vai ter que voltar para a estaca zero. Por mais que você tenha 200 anos de igreja. Agora, esse ensinamento não é dele, não. É a verdade de Deus que ele sabia. Você entendeu? Então, hoje à noite, você está sendo desafiado a chegar para Deus e dizer: o que o Senhor quer de mim? Diga e eu obedeço. O Senhor é o meu dono. O que o Senhor quer de mim? Segundo, esse ponto aqui, quando o Senhor me deu essa mensagem, já me deu a outra. Acredito que do próximo domingo. O demônio faz uma pergunta, uma segunda pergunta a Jesus. Ele diz: você veio para nos destruir? Eu não vou me prolongar na resposta dessa pergunta, porque essa pergunta é muito simples de ser respondida. Jesus não precisou falar, isso também aquele espírito sabia. Jesus não precisou dizer sim. A palavra de Deus diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então, quando aquele espírito maligno perguntou: você veio nos destruir? Foi uma pergunta retórica. Porque ele já sabia a resposta. Foi exatamente isso. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Porque enquanto Satanás veio para roubar, matar e destruir, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Para nos dar vida eterna. Jesus veio para encerrar o domínio de Satanás sobre nós. Cancelar o domínio de Satanás sobre nós. Agora deixa só eu explicar para você uma coisa importante. A palavra destruir na Bíblia
não tem o sentido usual na nossa língua. A palavra destruir no grego não tem o sentido usual na nossa língua. Porque a noção que nós temos em português da palavra destruir é o seguinte: se eu destruir essa caixa, eu vou pegar essa caixa bonitinha, ajeitadinha, como ela está aqui. Eu vou papocar ela toda, eu taco a marreta em cima, papoco tudo que é pedaceira e não tem mais caixa. Vai ter só os restos da caixa. Mas a caixa não existe mais. Já não é mais uma caixa. Jesus vai fazer isso com os espíritos malignos, com os demônios? Não. A palavra destruir tem o sentido aí de cancelar definitivamente. Não é deixar de existir. Porque a Bíblia diz que todos os demônios irão para o inferno e também aqueles que os seguirem. E depois de irem para o inferno, a palavra de Deus diz que Deus vai pegar todos os demônios e o inferno e todos aqueles que não se curvaram a Ele, reconhecendo que Ele é Senhor, vão jogar tudo no segundo lugar, que se chama lago de fogo e enxofre. Que o pessoal pensa que é a mesma coisa. O pessoal pensa que na Bíblia, inferno e lago de fogo e enxofre é a mesma coisa, é o mesmo lugar. Não é. O lago de fogo e enxofre é um outro lugar onde será lançado o inferno. Ou seja, se você tem medo do inferno, eu quero dizer para você que existe o inferno dos infernos, que é o lago de fogo e enxofre. Jesus chama de lago de fogo e enxofre. E se você pensa, porque eu já vi dizendo, que o inferno é aqui, você está iludido. Depois daqui, desta confusão, virá o inferno, e depois do inferno, vem o inferno dos infernos, que é o lago de fogo e enxofre. Se você não responder positivamente a primeira pergunta, você será destruído com os demônios, com os espíritos malignos, e vai ser jogado lá, juntamente com eles, no lago de fogo e enxofre. Isso quem diz é o Senhor Jesus na sua palavra. Eu só estou transmitindo, tá certo? Então, queridos, esse espírito maligno pergunta para Jesus: você veio nos destruir? É uma pergunta meramente retórica, porque ele sabia que era para isso. Mas essa palavra destruir, o significado é: você vai cancelar todo o nosso poder, toda a nossa liberdade de agir na terra e nos aprisionar eternamente. É isso que ele está perguntando e que Jesus responde afirmativamente: sim. E João reforça e vários outros textos reforçam. Agora, eu acho interessante, até aqui, o demônio, o espírito maligno faz duas perguntas. Agora ele vai fazer duas afirmações. E aí vem o terceiro ponto deste sermão. O demônio olha para Jesus e disse: eu sei muito bem quem você é. E aqui nos traz uma verdade preciosíssima, uma revelação nas palavras desse demônio. Quando ele diz: eu sei muito bem quem você é. E agora, essa afirmação do demônio eu vou transformar numa pergunta para você. Você sabe quem é Jesus? Você, como servo de Deus, tem a obrigação de saber quem Ele é, e não só saber quem Ele é. Você tem a obrigação de saber muito bem quem Ele é. Aquele espírito diz para Jesus: eu sei quem você é. Não só ele diz eu sei, mas ele diz eu sei muito bem. Primeiro, você sabe quem é Jesus? Você de fato sabe quem é Jesus? Você conhece a Jesus? Ou você ouviu falar de Jesus? Nunca me ensinaram direitinho que um dos nomes de Deus é Emanuel. Sabe o que significa? Deus conosco, ou Deus está entre nós.
Interessante que lá no cristianismo católico, na hora da missa, aí o padre diz assim, ele está no meio de nós. Aí depois ele diz, coração ao alto. Aí a gente diz, nosso coração está em Deus. Espera aí, por que eu tenho que botar meu coração no alto se ele está no meio de nós? Se ele está aqui, eu não tenho que botar meu coração lá em cima. Se ele está aqui, meu coração está com ele, aqui embaixo. E o coração dele está embaixo aqui comigo. Porque é aqui que eu preciso dele, não é no céu. Eu quero um Deus aqui. Ele está aqui. Isso é cristianismo bíblico, genuíno, autêntico. É Deus entre nós. Teve um cara, um teólogo, mas muito louco, na Idade Média. Aí, os cristãos achavam que para você poder estar perto de Deus, você tinha que se isolar do mundo. Vamos ficar longe do mundo. Vamos sair do mundo para ficar perto de Deus. E ele mandou construir uma torre, bem alta, no meio da cidade. E aí ele subiu lá para aquela torre e ficou lá em cima, longe do mundo, perto de Deus, perto do céu. E ele vivia lá, dia e noite, aquela torre. Não tinha nada. Ele ficava lá, dizem que sentado lá, só orando. E lá em cima ele estava, naquela sede, buscando a Deus, ele gritava todo dia. O povo da cidade passava e ouvia. Benedito lá em cima gritando, Deus, onde estás? E nada. E ele gritava dia e noite, Deus, onde estás? Depois dele muito gritar, um dia ele ouviu uma voz. Ele gritou, Deus, onde estás? Ele ouviu uma voz, estou aqui. E ele achou aquilo estranho. Deus, onde estás? Ele pensou que era alguém fazendo hora com a cara dele, porque ele já era considerado louco na cidade. E ele ouviu de novo a voz, estou aqui. Aí ele gritou, Deus, onde estás? Quando aquela voz disse, estou aqui. Aí ele disse, aqui aonde? Aí ele ouviu uma outra resposta. No meio do meu povo. Gritou a voz lá de baixo. Queridos, Deus está aqui. Não está lá em cima não, está aqui embaixo. É aqui embaixo que a coisa está feia e que a gente precisa dele. Deus está aonde a gente precisa dele. Deus está comigo, contigo, Deus está conosco, Deus está aqui. A Bíblia diz que Deus é Deus de longe, mas também é Deus de perto. Deus está com você. Deus está na sua casa. Deus está na sua igreja. Deus está no seu quarto. Deus está perto de você. Eu procurei Deus não sei quantos anos para descobrir isso. Quando eu me toquei, eu disse, rapaz, esse tempo todo ele estava aqui do meu lado, falando comigo. E eu não entendi. Então eu combato esse cristianismo que diz que Deus está no céu. Deus está aqui. Está conosco. Ele diz, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Nunca vos deixarei, jamais vos desampararei. Ele está aqui. Agora, esse Deus que está aqui, está querendo se revelar, está querendo se mostrar, se dar a conhecer, Ele quer que você o conheça, e conheça intimamente. Eu estava no seminário ainda, e aí quando chegava, tinha o nosso horário de trabalho, e tinha um intervalozinho. No intervalozinho era para 15 minutos. Para a gente ir até o refeitório, tomar um sucozinho para aliviar, só para desopilar, né? Aquele trabalho, aquela tensão, a gente ia lá só para desopilar. Aí, nesses 15 minutos, irmãos, eu estava assim, com tanta sede de Deus, com tanta vontade de conhecê-lo mais. Aí, ao invés de comer uma rosquinha, de ir comer uma torrada, eu disse, rapaz, eu vou aproveitar esses 15 minutos. Ficava pertinho, os dois prédios. Aí eu saía do trabalho, corria para o meu quarto. Chegava lá, entrava, fechava a porta bem ligeiro para não perder tempo, para ganhar tempo.
entrava, me ajoelhava e começava a falar com o Senhor. Ó Senhor, eu quero te conhecer, Senhor, eu quero estar perto de ti, Senhor, eu quero te conhecer. E eu naquela sede. Aí tinha um sinal lá, batia o sinal, aí tinha que voltar o mais rápido possível para o trabalho. Eu saía correndo, chegava para ir para o trabalho. E sempre que eu me deslocava, eu pegava um atalho, né? Aí quando foi um dia, eu estava voltando para o trabalho, correndo para não chegar atrasado. Quando eu atravessei a cerca, aí eu vi uma voz. Disse assim para mim, eu ouvi claramente aqui dentro da minha cabecinha. Me fez a seguinte pergunta: Pedro, me diga uma coisa. Quando você chegar no céu, você vai correr para me abraçar e dizer, olá Senhor, tudo bem? Ou você vai sair perguntando no meio dos anjos, quem é, quem é, quem é? Você sabe a diferença entre o seu Senhor e um anjo? Se botasse o seu Senhor no meio de vários anjos, você saberia identificá-lo? Você saberia quem é ele ou você ia confundir com os anjos? Essa pergunta, o Senhor estava me dizendo uma coisa. Você tem que me conhecer. E conhecer em conhecer mesmo, não é só ouvir falar não. Queridos, quando nós conhecemos uma pessoa e conhecemos mesmo, no meio da multidão, a gente olha e vê aquela carinha. E o nosso coração se alegra. Ó, rapaz, fulano, ó, tá ali. Fulano. Uma pessoa que você ama, com a qual você tem relacionamento profundo e tem intimidade com ela, você não chega assim, vixe, será que é fulano? É? Aí você vai lá, rapaz, fulano, é tu? Querido, você não pode conhecer Jesus assim. Que Jesus é esse? Esse é o Jesus da religião. Esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia ia na casa das pessoas. O Jesus da Bíblia sentava à mesa com elas e comia com elas pão. Se não tivesse pão, farofa, sardinha, ovo, feijão. Você tem que aprender a sentar com Ele. Em Apocalipse 3:20, o Senhor diz assim para a igreja. Usam esse texto para pregar para descrente. Esse texto fala sobre as igrejas. E o Senhor diz assim para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas, queridos, a maioria de nós vive como os discípulos a caminho de Emaús. Dias depois de ressuscitado, Jesus encontra com 2 discípulos que iam pelo caminho para a cidade de Emaús. Jesus ia com eles conversando, conversou o tempo todo, compartilhou com eles, mas eles não reconheceram Jesus. Entraram numa casa, sentaram à mesa. Aí Jesus pegou um pedaço de pão. Quando Jesus partiu o pão, desapareceu. Só então eles disseram, era o mestre. Não é isso que ele quer de nós. Ele quer ter um encontro conosco, cruzar o nosso caminho e a gente dizer, é o mestre. Que bom, Senhor, que o Senhor está aqui. Quero ir com o Senhor, andar com o Senhor para onde o Senhor vai. Ou vai comigo. Mas nós estamos piores ainda do que aqueles discípulos. Porque pelo menos eles, chegou um momento que eles ainda foram capazes de dizer, era um mestre. A gente passa por Jesus, Jesus passa pela gente, no dia a dia, no todo dia. E a gente vive, onde está o mestre? Onde está o mestre? E a gente vem procurar o mestre na igreja. Cadê o mestre? Cadê o mestre? Cadê o mestre? Como Filipe chegou para Jesus e disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, Filipe, há tanto tempo eu tenho estado com vocês, caminhado com vocês, e você diz, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Filipe, tu não está me vendo não. Eu estou contigo. Mas sabe o que é?
é que a igreja não está começando lá no começo. A igreja que não vive essa realidade, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Nunca vai ver Jesus. Porque Jesus não anda com desobedientes. Jesus não anda com pessoas que não adoram a Ele através da submissão, da rendição, da entrega total, desta declaração: Senhor, mande que eu faço. É por isso que a igreja de hoje não vê Jesus. Nós precisamos ver Jesus. Sabe, houve um pessoal que chegou para os discípulos, procuraram os apóstolos e eles disseram: queremos ver Jesus. E Jesus disse: manda entrar. Infelizmente nós aprendemos um cristianismo que disse assim: não, você não pode ver Jesus não, você tem que falar com Maria, com Pedro, com João, com Tiago. Você não pode ver Jesus, você é muito inferior, não, você não pode ver Jesus. Não foi Jesus que ensinou isso. As pessoas que queriam ver a Jesus, ele se revelava a elas. Ele dizia: eis-me aqui. Ele disse: vinde a mim todos. Jesus nunca mandou procurar alguém. Aqueles que foram a Jesus nunca ouviram esse tipo de declaração: procure o João, procure o Pedro, fale com Maria. Não, até as criancinhas que iam a ele, que eram consideradas naquela cultura insignificantes para as coisas de Deus, ele botava no colo. Ele quer botar você no colo. Ele quer que você sente com ele, do lado dele, esteja com ele, porque ele gosta de você. Ele quer você por perto. Ele não é como seu pai, sua mãe, que dizia assim: sai menino, está atrapalhando. Ele diz: venham a mim, eu tenho um prazer em estar com vocês. Eu quero estar com vocês e eu quero que vocês estejam comigo. Então vai para Jesus. Em Hebreus diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrarmos no Santo dos Santos, acheguemos a Ele em plena certeza de fé. Agora, tem uma coisa que esse demônio sabia, que todos os demônios sabem, e que a igreja também esqueceu. E é seríssimo isso. E que também nos impede de ver Jesus. O demônio disse: sei muito bem quem é você. Aí ele já deu a resposta: o santo que Deus enviou. O santo. Meus amados, no Antigo Testamento, frequentemente, Deus dizia para Josué, Deus dizia para Moisés: manda o povo se santificar, porque amanhã eu vou estar no meio deles. A palavra de Deus diz no Antigo Testamento e no Novo Testamento a seguinte frase: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Porque a igreja não tem nada de santa, nem tem e nem quer ter. A igreja hoje não leva mais isso a sério. Santidade, pureza virou piada. Pureza é tema de programas de humor. E não está diferente da igreja. Pureza virou tema de programa de humor na igreja. Pureza virou tema de sarcasmo, de ironia, de rejeição. Olha, o santo. Bicho, não sai de perto, lá vem o santo. Quer ser melhor do que todo mundo. Aí os irmãos tolos ainda dizem assim: ai meu Deus, eu preciso ficar menos santo para que os irmãos me aceitem. Mas Deus te rejeita. O que é que você prefere? A aceitação de Deus ou a aceitação dos homens? Eu estou nem aí se alguém me chamar de santarrão, eu dou glória a Deus. Você não deve se achar melhor do que os outros. Mas você deve ser melhor do que aqueles que optam pelo pecado. É obrigação, não é opção. Você tem que ser santo, porque você é santo.
Você ouviu uma mensagem de fé e esperança com o pastor Pedro Aragão, gravado ao vivo na Igreja de Cristo na Maraponga. Aguardamos você e sua família, domingo às 18 horas, na Avenida Benjamin Brasil 1137, Maraponga, Fortaleza, Ceará.